Você já se perguntou o que acontece depois da morte? É uma questão que fascina a humanidade há séculos. Algumas pessoas afirmam ter encontrado a resposta de forma inesperada, através de experiências de quase morte, CQMS. Imagine estar à beira do fim, sentir seu coração parar, sua respiração cessar, e, de repente, se ver fora do próprio corpo, observando tudo do alto. Essa sensação é relatada por milhares de pessoas que passaram por situações extremas e voltaram para contar o que viram. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno misterioso. Relatos de túneis de luz, encontros com entes queridos falecidos, revisões de vida e sensações indescritíveis de paz ou terror. Mas o que essas experiências realmente significam? São evidências da continuidade da consciência após a morte ou apenas ilusões criadas por um cérebro moribundo? Neste vídeo, você verá histórias inacreditáveis de pessoas que voltaram da morte, descobriremos o que a ciência tem a dizer sobre essas experiências, e no final, deixaremos uma pergunta que pode mudar sua visão sobre a vida para sempre. Então, fique até o fim e tente responder o que você faria se soubesse, com absoluta certeza, que a morte não é o fim. O que realmente acontece no exato momento em que alguém morre? Para aqueles que passaram por uma experiência de quase morte, a resposta pode ser surpreendente. Muitos descrevem uma sensação inesperada de calma e desapego. Em vez do medo ou da dor que se espera diante da morte, eles relatam uma transição suave, como se estivessem apenas adormecendo e despertando em um novo estado de consciência. Um dos relatos mais comuns é a sensação de flutuar acima do próprio corpo. Imagine ver médicos tentando reanimá-lo, ouvir suas palavras desesperadas, mas sem sentir dor ou aflição. Algumas pessoas descrevem até detalhes exatos do que aconteceu na sala de cirurgia ou no local do acidente, detalhes que, posteriormente, foram confirmados como reais. Outros falam sobre um som peculiar, um zumbido, um estalo ou até uma melodia suave, e que parece marcar a passagem entre a vida e algo desconhecido. Há também aqueles que relatam um túnel escuro, seguido por uma luz intensa no fim, que os atrai de maneira irresistível. Mas seria isso um vislumbre do que há além da vida? Ou apenas um truque do cérebro em seus momentos finais? Para entender melhor, precisamos ouvir aqueles que voltaram da morte e trouxeram histórias que desafiam qualquer explicação científica. Um dos relatos mais impactantes de experiências de quase morte é a visão de uma luz brilhante, intensa, mas incrivelmente acolhedora. Muitos descrevem essa luz como algo além da compreensão humana, não apenas uma claridade física, mas uma presença repleta de amor incondicional e paz profunda. Alguns acreditam que essa luz seja um portal para outra dimensão, um sinal de que a consciência continua existindo após a morte. Há aqueles que dizem ter sentido uma conexão direta com algo maior, uma energia que transmite sabedoria e compreensão instantânea de tudo o que existe. O curioso é que, apesar das diferenças culturais e religiosas, essas descrições são incrivelmente parecidas. Pessoas que nunca se conheceram e que vivem em diferentes partes do mundo relatam essa mesma luz acolhedora, essa mesma sensação de transcendência. Mas será que essa luz é realmente um portal para outra existência? Ou apenas uma reação do cérebro ao colapso do sistema nervoso? Algumas teorias científicas sugerem que essa experiência pode ser resultado da liberação de substâncias químicas no cérebro nos momentos finais de vida. Porém, aqueles que passaram por isso afirmam que a sensação foi real, mais real do que a própria vida. E se essa luz for,
de fato, a porta de entrada para algo além do que podemos imaginar. Muitos sobreviventes de experiências de quase morte relatam algo ainda mais impressionante do que a luz, encontros com seres misteriosos e até mesmo com entes queridos que já partiram. Essas aparições, descritas como figuras luminosas ou silhuetas familiares, transmitem mensagens de amor, conforto e, em alguns casos, avisos surpreendentes. Algumas pessoas afirmam ter visto parentes que nunca conheceram em vida, mas cujas descrições foram confirmadas posteriormente por familiares. Outros falam de seres que não parecem humanos, entidades que irradiam uma sabedoria indescritível e que, em muitos casos, transmitem telepaticamente uma mensagem de que ainda não é a hora de partir definitivamente. Curiosamente, esses encontros não seguem um padrão religioso específico. Cristãos relatam ver anjos, enquanto budistas descrevem figuras iluminadas e pessoas sem crença alguma dizem ter sentido uma presença benevolente que os guiou. Mas seriam essas entidades espíritos reais ou apenas criações do cérebro em seu estado crítico? Alguns cientistas sugerem que esses encontros são alucinações causadas pela falta de oxigênio. No entanto, há casos documentados em que pessoas voltaram à vida com informações impossíveis de terem obtido de outra forma. Esses encontros podem ser a evidência definitiva de que a consciência sobrevive à morte? Um dos aspectos mais intrigantes das experiências de quase-morte é o chamado replay da vida. Muitas pessoas que passaram por EQMS relatam que, em questão de segundos, reviveram cada momento de sua existência, como se estivessem assistindo a um filme completo, mas de uma forma extremamente intensa e emocional. Mas o mais surpreendente não é apenas relembrar os eventos da própria vida, e sim senti-los sob uma nova perspectiva. Algumas pessoas descrevem que não apenas veem suas ações, mas também experimentam o impacto que causaram nos outros. Se fizeram alguém sofrer, sentem essa dor. Se ajudaram alguém, sentem a gratidão daquela pessoa. É como se estivessem conectados a todas as emoções que provocaram, boas ou ruins. Muitos dizem que não há um julgamento externo, mas sim um profundo entendimento de suas próprias escolhas. Não há uma entidade condenando ou aprovando suas ações, se a verdadeira lição vem do autoconhecimento e da compreensão de como cada atitude afetou o mundo ao seu redor. Mas seria essa experiência um fenômeno real, ou apenas uma ilusão do cérebro tentando processar memórias em um estado extremo? Cientistas argumentam que pode ser uma resposta neurológica, mas aqueles que passaram por isso dizem que a experiência foi tão intensa e transformadora que mudaram completamente suas vidas ao retornar. Um dos aspectos mais enigmáticos das experiências de quase-morte é o momento em que a pessoa sente que precisa tomar uma decisão, seguir adiante ou voltar para o mundo dos vivos. Muitos descrevem que, ao chegarem a um ponto de luz indescritível ou após encontrarem entidades espirituais, são informados de que ainda não é a hora de partir. Alguns dizem que recebem a escolha de continuar, enquanto outros são enviados de volta sem explicação. Há relatos de pessoas que queriam ficar, mas foram empurradas ou de volta para seus corpos físicos, despertando abruptamente após a experiência. Curiosamente, há casos em que a escolha não vem de um ser externo, mas da própria pessoa. Alguns afirmam que, ao perceberem o sofrimento de familiares, tomam a decisão de retornar. Outros dizem que sentem uma missão inacabada na Terra e, por isso, optam por voltar. Mas essa decisão realmente acontece em um nível espiritual, ou seria apenas uma ilusão gerada pelo cérebro? Cientistas sugerem que a sensação de retorno pode ser um efeito da reativação da consciência.
Porém, há algo intrigante, e muitos que passaram por essa experiência voltam com um profundo senso de propósito, como se tivessem recebido uma nova chance para cumprir algo importante. Será que essas escolhas fazem parte de um destino maior? Para muitas pessoas que passam por uma experiência de quase morte, nada volta a ser como antes. Algo dentro delas muda de forma irreversível. A primeira grande mudança relatada é a perda do medo da morte. Quem esteve do outro lado costuma dizer que a morte não é um fim, mas uma transição. Isso gera uma sensação de paz e uma nova forma de enxergar a vida. Outra transformação comum é a mudança de valores. Coisas que antes pareciam importantes, dinheiro, status, preocupações cotidianas, perdem a relevância. Muitas dessas pessoas passam a buscar um propósito maior, seja ajudando os outros, explorando a espiritualidade ou simplesmente vivendo de forma mais intensa e verdadeira. Além disso, há relatos de habilidades inexplicáveis adquiridas após a experiência. Algumas pessoas dizem desenvolver maior sensibilidade emocional, intuições mais fortes e até percepções paranormais, como a capacidade de prever eventos ou sentir energias ao redor. Mas o que causa essas mudanças? São apenas efeitos psicológicos, ou a experiência realmente transforma a consciência humana de alguma forma? Cientistas sugerem que essas alterações podem ser respostas neurológicas ao trauma da quase-morte, mas aqueles que passaram por isso insistem que o impacto vai muito além do que a ciência pode explicar. As experiências de quase-morte fascinam cientistas e pesquisadores há décadas. Seriam elas um vislumbre do além ou apenas ilusões geradas pelo cérebro em um estado extremo? Pesquisadores acreditam que essas experiências podem estar ligadas a atividades no córtex cerebral e a descargas químicas liberadas no momento da morte iminente. Por exemplo, estudos mostram que a falta de oxigênio no cérebro pode gerar alucinações, enquanto a liberação de endorfinas pode causar sensações de paz e bem-estar. Alguns neurocientistas sugerem que a luz no fim do túnel pode ser o efeito de um colapso neural, e a sensação de revisão da vida pode ser resultado da ativação de memórias pelo hipocampo. No entanto, existem relatos que desafiam essas explicações. Algumas pessoas descrevem detalhes exatos de conversas e eventos ocorridos ao seu redor enquanto estavam clinicamente mortas, o que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. Além disso, há casos de EQMS de cegos de nascença que dizem ter o visto pela primeira vez durante a experiência. A ciência ainda não possui respostas definitivas. Alguns estudiosos sugerem que as EQMS são apenas fenômenos da mente, enquanto outros afirmam que elas podem indicar que a consciência existe independentemente do cérebro. Mas se a ciência ainda não pode provar nem negar a existência de uma realidade além da morte, o que isso significa para nós? Independentemente da explicação científica ou espiritual, uma coisa é certa: as experiências de quase-morte transformam a maneira como muitas pessoas encaram a vida. A sensação de ter estado à beira da morte, de alguma forma, retornado, leva muitos a questionarem seu propósito. Para alguns, isso desperta uma vontade intensa de aproveitar cada momento. Para outros, há um desejo profundo de mudar de vida, deixar empregos que não os fazem felizes, reconstruir relacionamentos ou se dedicar a algo maior. Muitos também passam a enxergar a vida de uma forma mais conectada, acreditando que tudo tem um motivo e que estamos aqui para aprender algo. Esse despertar leva a um aumento na busca por espiritualidade, seja por meio de religiões, filosofias ou práticas como meditação e mindfulness.
Mas e aqueles que nunca passaram por uma EQM? Podemos aprender algo com essas histórias? A verdade é que essas experiências nos fazem refletir sobre o que realmente importa. Se a morte não é o fim, então o que estamos fazendo com o tempo que temos aqui? As EQMS, no fim das contas, não são apenas sobre o que acontece depois da vida, mas sobre como devemos vivê-la agora. As experiências de quase-morte são um dos maiores mistérios da humanidade. São elas provas de que existe algo além da vida ou apenas manifestações do cérebro em seus últimos instantes? A verdade é que, independentemente das explicações, o impacto dessas vivências é inegável. Elas nos mostram que a vida é frágil e preciosa. Que, no fim, não são bens materiais ou status que importam, mas as conexões que criamos e o propósito que encontramos. Muitos que passaram por uma EQM dizem que voltaram com um novo olhar sobre a existência, mais focados no amor, na empatia e na importância de aproveitar cada momento. Se há algo que podemos aprender com essas histórias, é que não precisamos esperar um evento extremo para repensarmos nossas prioridades. Podemos começar agora. O que faria se soubesse que tem uma segunda chance? Como viveria sua vida de forma mais autêntica e significativa? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva sobre o que acontece após a morte. Mas a verdadeira pergunta é: como queremos viver até lá? Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe suas opiniões nos comentários. E se quiser mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal.